Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Damos continuidade hoje ao nosso curso de soteriologia. Depois de termos estudado durante um semestre o Tratado da Cristologia, estamos prolongando nosso estudo de Cristo, agora mergulhando no operar do Cristo, no agir salvífico do Cristo. Para tanto, precisamos do auxílio divino, por isso rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mãezinha do céu, recebe a nossa inteligência e o nosso coração, ajuda-nos a crescer na inteligência da fé e na caridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade ao nosso curso de soteriologia, nós estamos agora diante da não fácil, mas ao mesmo tempo necessária tarefa de apresentarmos brevemente alguns conceitos que nós poderíamos dizer são conceitos chaves da mediação salvífica. Então nós vamos apresentar para vocês, pouco a pouco, paulatinamente, nessa aula e nas próximas, alguns conceitos, digamos, fundamentais ainda dessa grande imagem, dessa grande ideia teológica da mediação, dessa única mediação de Cristo, dessa mediação que é, ao mesmo tempo, descendente e ascendente. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho de um conceito que está ligado a essa mediação descendente, né? Que desce do céu na direção do homem, e Cristo, sendo o nosso único mediador, é por meio dele que esse conceito vai chegar ao seu ápice, né? E estamos falando aqui do conceito de revelação. Então, a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, ela está profundamente associada à ideia da revelação. O nosso Salvador, o Messias, o Deus que salva, Jesus, ele veio e se encarnou. Ao se encarnar, se tornou o mediador entre o céu e a terra, e como perfeito mediador entre o céu e a terra, como aquele a quem cabe a missão da obra redentora, ele leva a revelação ao seu patamar mais alto. Ele vai levar a revelação de Deus ao seu ápice. Então nós podemos dizer que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Deus, ele já se revelava, podemos dizer de modo largo, desde a criação. Ao criar o mundo, o universo, e ao criar o homem como píncaro, como, digamos, ponto mais alto do seu agir criador, Deus começou a se revelar ao homem. Deus, criando o homem inteligente, capaz de conhecer, capaz de amar, Deus criou o homem para que ele pudesse conhecê-lo e amá-lo e adorá-lo. E por isso, então, Deus, desde o início, ofereceu ao homem essa capacidade, né? Essa graça do conhecimento divino, né? A graça da revelação. Deus foi se revelando ao homem. Depois do pecado, Deus, então, iniciou um caminho de revelação
com o escopo de conduzir o homem à salvação. Deus se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, e foi ao longo da história de Israel, abrindo o seu coração, derramando o seu amor, dirigindo a sua palavra ao seu povo, foi se revelando gradualmente, foi fazendo com que o seu povo compreendesse que ele era santo, que ele era misericordioso, que ele era paciente, que ele era fiel, que ele era onipotente, que ele era o Deus criador, que ele era um Deus atuante na história em favor do seu povo, e assim por diante. Então Deus foi, ao longo da história da salvação, foi se revelando gradualmente, progressivamente, até que, tendo percorrido todo esse longo caminho que encontra nos profetas uma página importante, uma página importantíssima, Deus enviou seu próprio Filho, que se fez carne, e levou a revelação ao seu ápice, ao seu ponto mais alto. Pois bem, a mediação da salvação se dirige ao homem, de modo que este possa responder a esta com a fé e a doação de si no amor. Então Deus, que quer salvar o homem, ele começa a manifestar ao homem, o dom do seu próprio ser. Ele começa a se autocomunicar ao homem. E aqui eu remeto às nossas aulas de introdução à teologia. Nosso conceito, vamos dizer, mais contemporâneo de revelação, que não é que seja uma novidade absoluta, porque já em São Boaventura a gente encontra, por exemplo, essa ideia, e em alguns padres da igreja também, é que a revelação não é apenas vamos dizer, um ato pelo qual Deus revela ao homem certas verdades, ou uma certa doutrina, ou certos princípios para que ele conduza a sua vida. Mas a revelação é, no fundo, uma autocomunicação de Deus. Deus, ao revelar-se, Deus se comunica ao homem. Deus oferece ao homem uma parcela do seu próprio ser, o seu amor, a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia, a sua verdade. Então, é claro que na revelação está contida toda essa questão ligada às verdades da fé, aos princípios, por exemplo, da moral, da vida religiosa, Mas ela não se limita a transmitir um corpo de verdades ou um elenco de verdades. A revelação é a autocomunicação do próprio Deus, Quando eu digo que Jesus Cristo é o ápice da revelação, então estou dizendo também que em Jesus Cristo Deus se dá de um modo ainda mais perfeito, de um modo ainda maior. Se ele foi educando o povo a acolher, de certa forma, a boa nova acerca da sua própria identidade, do seu jeito de ser, dos seus projetos salvíficos, em Jesus Cristo tudo isso chega ao seu ponto mais alto. Então, em Jesus Cristo, Deus se entrega à humanidade, e essa entrega de Deus à humanidade fica bem clara na encarnação do Verbo, quando ele se une à humanidade. Então o Verbo, ao se encarnar, ele assume a nossa humanidade, ele une a nossa natureza humana à sua natureza divina, como nós sabemos pela doutrina do Concílio de Calcedônia, pela doutrina que nós chamamos hoje união hipostática. Ele une essa natureza humana à natureza divina na pessoa divina do Verbo. Então, aqui a gente vê que até então nós tínhamos esse Deus Todo-Poderoso, transcendente. Vamos dizer que aqui seja a humanidade, aqui seja o Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele estava se comunicando, Deus estava amando o seu povo,
Deus mostrava que ele estava próximo do seu povo, né? Que ele atuava na história do seu povo, que ele defendia o seu povo contra os inimigos, né? Que ele corrigia o seu povo na história, tudo quanto. Mas eis que agora, na plenitude dos tempos, essa distância é superada. Deus abraça a nossa humanidade. Deus se faz carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa revelação de Deus, essa autocomunicação de Deus chega ao seu ápice, porque o Verbo abraça a nossa humanidade. E como nós sabemos, ele não abraça, ele não assume a nossa humanidade, não é um assumir a nossa humanidade temporariamente. Por 33 anos, aí depois, graças a Deus, terminei minha missão. Tchau, humanidade. Não, ele assume no seu amor para sempre. Ele vai morrer na sua natureza humana, ele vai ressuscitar, e aí a nossa natureza humana vai ser glorificada em Cristo como, né, demonstração do que Deus deseja fazer, como o primeiro ato daquilo que Deus realizará na vida de todos os que crerem em Jesus, de todos os seus filhos, né? Todos nós que cremos em Jesus, que vivemos pela graça do batismo, da confirmação, a nossa vida cristã, né, unidos a Cristo, radicados, né, naquele que é a verdadeira videira, somos como ramos dessa verdadeira videira, nós esperamos a ressurreição da carne, né, esperamos que um dia nós vamos ser glorificados de corpo e alma, e a ressurreição de Cristo, e aí nós poderíamos aqui fazer um parêntese, e a assunção de Nossa Senhora ao céu, são, vamos dizer, esses ícones que nos encorajam e dizem o que há de vir, né? O que há de vir, aquilo que será a plenitude da obra redentora em nossas vidas. Pois bem, então é muito interessante também recordar, e nós vimos isso na Cristologia, que havia em Israel aquela expectativa messiânica, pluriforme, nós podemos dizer, com várias faces, porque se esperava, por um lado, um Messias rei, por outro, um Messias sacerdote, e ainda um Messias profeta. Sem contar com aquelas imagens, com aquelas figuras misteriosas de mediações, né, de mediadores que vêm do alto, que vêm de Deus. É a mediação descendente que desce de Deus para os homens, como o anjo de Yahvé, como a palavra de Deus, como a Torá, como a sabedoria, né, como o Filho do Homem. E, por outro lado, existiam essas três grandes linhas que, em muitos momentos, até se uniam numa certa expectativa pelo Messias, o Messias real, da realeza, da linha de Davi, um Messias sacerdotal, né? E também um Messias profeta. Quanto à ideia do Messias profeta, porque evidentemente aqui a gente toca diretamente a ideia da revelação da palavra, né? Deus se revela por meio da sua palavra e por meio de gestos também, né? Por onde ele atua na história concretamente em favor do seu povo, por onde através dos quais ele mostra o seu poder, a sua força. Essa realidade de palavras e gestos, ela brilha na vida dos profetas, né? Os profetas são esses homens que, escolhidos por Deus, ungidos pelo Espírito de Deus, servem como instrumentos da palavra de Deus, são porta-vozes, né, da palavra de Deus para o povo. Normalmente, a profecia tem um caráter sempre de conversão. A profecia convida o povo a um retorno a Deus, a conversão, né? O retorno a Deus é uma imagem bíblica veterotestamentária que é o equivalente a aquilo que dizemos na nossa vida cristã, aquilo que dizemos com o termo conversão.
Volta Israel é o mesmo que dizer converte-te, Israel. Volta Israel para o teu Deus. Você está longe, volta para o teu Deus. Converte-te, Israel. Seria a mesma ideia, né? Então, existia também essa expectativa por um Messias profeta. Nós sabemos, e nós vimos isso no nosso curso de Cristologia, ainda no nosso estudo, vamos dizer, do Antigo Testamento, nós vimos que uma passagem bíblica era muito importante para essa expectativa, que era Deuteronômio 18:18. Um texto onde Deus promete fundamentalmente um novo Moisés. Ou seja, Moisés, com a sua importância fundamental dentro do contexto da revelação, o quanto Deus se revelou por meio de Moisés, o quanto Deus se revelou durante a vida de Moisés ao seu povo Israel. Então Moisés foi esse grande instrumento, né? Não é só um legislador, como se fosse um legislador, digamos, de um direito positivo humano, mas ele é legislador no sentido que ele foi mediador dessa palavra de Deus, que é lei para Israel. Então, por meio dele, Deus revelou a sua palavra, a sua lei, fez uma aliança com o seu povo e foi revelando, né, ao seu povo aquilo que era conforme a aliança e aquilo que era contrário à aliança, num aprendizado duro, difícil, mas fecundo e marcante, que marcou a história de Israel de um modo realmente único. Se nós pensarmos bem, para os judeus, a experiência do êxodo, a experiência da Páscoa, do êxodo do Egito para a Terra Prometida, esses 40 anos, passando pelo Sinai, por todas as experiências que o povo foi tendo com Deus, com tudo que Deus foi revelando ao seu povo sobre ele, sobre o seu amor, sobre a sua vontade para o seu povo, sobre os seus projetos para o seu povo, durante esse itinerário, é uma experiência única, super valorizada e justamente, né? Justamente. Agora, Deuteronômio 18:18 promete um novo Moisés. Promete um que vai ser ainda maior do que Moisés, porque essa ideia de um novo, se em Moisés tudo fosse já perfeito e acabado, não precisava de um novo Moisés. É necessário um novo Moisés para que se dê mais um passo, agora sim, na direção da perfeição da relação entre Deus e os homens. Então esse adjetivo novo Moisés, esse novo profeta do mesmo nível de Moisés, aponta para um profeta maior do que Moisés, profeta superior a Moisés, mais perfeito do que Moisés, né? Então, na época de Jesus havia essa perspectiva, né? Essa espera também de um Messias profeta, né? Que vai levar à plenitude o ensinamento de Moisés. Ou seja, tudo que Moisés revelou, que é colossal, esse novo Moisés vai levar à plenitude, ou seja, vai ser instrumento de uma revelação ainda maior, ainda mais perfeita, que vai levar o povo a uma relação maior, mais perfeita com Deus. Tá bom? E aí, bom, basta nós nos lembrarmos um pouquinho, né, dos ecos que existem nos evangelhos quanto a isso. Por exemplo, a famosa passagem de Mateus 16. No capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, nós temos um episódio no qual Jesus conduz os seus apóstolos para uma área pagã, literalmente pagã e muito bonita, diga-se de passagem, que é Cesareia de Filipe, né? É uma região que fica ali perto das montanhas do Golã, né? das montanhas de Golã, entre Israel e a Síria. Muito bonita, de onde, digamos, aonde nascem as fontes do Rio Jordão. Algumas das fontes do Rio Jordão nascem ali, né? E por isso é uma região muito agradável, muito fecunda, muito bonita mesmo, né?
E Jesus está ali, provavelmente para descansar naquela área de pagãos, com os seus apóstolos, e ele então lança uma pergunta, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E a resposta dos apóstolos vai toda na mesma direção. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. 4 possibilidades: Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. No fundo, todos apontam na mesma direção. O Filho do Homem é um profeta. Esse Messias que nós estamos esperando, ele vai trazer uma boa nova, uma revelação superior, um ensinamento superior, né? E depois Jesus lança a pergunta de um modo diferente para os apóstolos. Ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, justamente, iluminado por Deus, como as palavras sucessivas de Jesus vão indicar, Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, né? O Filho do Deus vivo. Então Pedro diz a identidade de Jesus. Ele é o Messias esperado. Essa face profética do Messias se realiza nele. Ele é realmente tudo isso. Ele é o Messias profeta, sem dúvidas. Mas Pedro, vejam que ele é mais genérico, né? Tu és o Messias. Tu assumes tudo aquilo que se espera de um Messias, inclusive essa face profética. Mas depois ele completa: o Filho do Deus vivo. Ele diz a identidade de Jesus. Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo, né? Que belo esse texto, né? Esse versículo é o versículo 16 do capítulo 16 de Mateus. E se nós lembrarmos bem, por exemplo, no Evangelho de Lucas agora, lá na sinagoga, quem lembra daquela passagem bíblica, Lucas na sinagoga de Nazaré, e capítulo 4, estamos ainda no início, né, do ministério de Jesus, e logo depois, no capítulo 4, se começa falando da tentação no deserto, e logo depois se diz que pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Sua fama se espalhava por toda a região, ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. E aí se fala de Jesus na sinagoga de Nazaré. Conforme o costume, no dia de sábado, ele foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito, vejam: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, a boa nova, a boa notícia. Ou seja, o Espírito me ungiu para que eu anuncie essa boa notícia, uma boa nova, para que eu comunique uma novidade, uma boa nova, uma palavra de salvação para os homens. Enviou-me para proclamar, de novo, mais um verbo que indica esse profetismo, a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos. Agora é um gesto. Eu vou proclamar e vou libertar o quê? Os oprimidos. E vou, de novo, proclamar um ano da graça, um ano de graça do Senhor, né? Um ano de graça, um ano de salvação, né? Onde Deus vai agir para realizar a salvação. Então, caríssimos, Jesus ele invoca esse texto do profeta Isaías. Ele está se apresentando como esse Messias profeta. Esse Messias profeta que vem anunciar, que traz uma boa nova, que traz uma boa notícia nova e santa,
né? Uma palavra que vai ser eficaz, uma palavra que vai devolver a visão aos cegos, que vai dar liberdade aos presos. E junto com isso ele vai operar, ele vai pôr em liberdade, ele vai libertar, né, um gesto que acompanha essa palavra, né, os oprimidos. Então é um texto que deixa bem claro como Jesus ele se reconhece como um Messias do tipo profético, né? Ele não é apenas um profeta, um mero homem que é instrumento da palavra de Deus. Ele é Deus que se fez homem, ele é a palavra encarnada, mas ele reconhece que a sua missão messiânica, ela tem uma conotação, uma dimensão profética, sim. O ensinamento de Jesus testemunha a sua consciência de possuir uma autoridade que ultrapassa a de um simples profeta. Na medida em que possui um caráter divino, Jesus recolhe na sua pessoa certas características proféticas, mas ao mesmo tempo, ele é muito mais do que um profeta. Ele é, como diz São Pedro, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivente, né? Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? Então Jesus, ele deixa isso claro, por exemplo, que ele tem consciência de que ele é, por assim dizer, maior do que todos os profetas em diversos momentos do seu ministério. Por exemplo, em um certo texto, Jesus diz, referindo-se a Jonas, aqui está quem é maior do que Jonas. Né? Ou seja, ele é maior do que o profeta Jonas. Em outro momento ele diz que ele é maior do que o profeta Salomão. Mas no Evangelho de Mateus, nós vimos isso no nosso curso de Cristologia, eu recomendo que vocês, caso não lembrem disso, voltem a estudar, né? A Cristologia dos Sinóticos, especialmente do Evangelho de São Mateus. Jesus, no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus, em diversos momentos, em diversos pontos do discurso, Jesus diz claramente que tem consciência de ter uma autoridade superior à de Moisés. Ele que no versículo 17 do capítulo 5 disse que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas ele veio completar, ele veio levar à plenitude a lei e os profetas, né? Mas em diversos textos ele vai dizendo, ajudando os seus discípulos a compreender que ele se situa num patamar acima de Moisés. Por exemplo, se você pegar o versículo 21 do capítulo 5, ouvistes, o verbo ouvir é sempre ligado à palavra, né? A palavra, essa palavra de Deus que é mediada por Moisés, muitas vezes, ou pelos profetas. Nesse caso, você já deve ter entendido isso, Moisés, ele é uma figura, vamos dizer, pluriforme no Antigo Testamento. Ele também é considerado pelos israelitas um profeta, também, certo? Então, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio, né? Quem cometeu homicídio será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo. Então, ele se coloca como capaz de corrigir, não corrigir porque estava errado, mas corrigir para que fique ainda mais perfeita a ideia do não cometerás adultério. Para que o entendimento, para que aquilo que Deus deseja por meio desse mandamento seja plenamente conhecido por parte do seu povo, certo? Isso sobre aqui sobre o homicídio, né? Mas sobre o adultério, mais adiante, versículo 27, a mesma coisa. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo,
todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a. Então, eu, porém, vos digo, aponta nessa direção de Jesus que está corrigindo, não porque estava errado, mas porque é preciso levar o entendimento da palavra de Deus à sua perfeição. Ele corrige a compreensão do seu povo, a compreensão de como colocar em prática essa palavra. E é muito mais exigente. A ética que Jesus apregoa, que Jesus propõe, é uma ética muito mais profunda, exigente, radical e ao mesmo tempo bem-aventurada, fonte de alegria e felicidade para quem a vive. Da mesma forma, versículo 31, vejam, versículo 21, versículo 27, versículo 31, foi dito também, quem repudia sua mulher, dê-lhe um documento de divórcio. Eu, porém, vos digo, mais uma vez, ele está, são todos textos que ele cita que estão no Pentateuco, na Torá. E o Pentateuco, para os homens da época de Jesus, era claro, tinha sido escrito por Moisés. Então ele está colocando a autoridade dele sobre a de Moisés, acima da de Moisés. Ele está corrigindo, levando à perfeição aquilo que Moisés, digamos, a palavra de Deus que foi dirigida ao seu povo por meio de Moisés. Ele está levando à perfeição o entendimento que o seu povo tem da santidade dessa palavra, do valor dessa palavra, do significado dessa palavra de Deus para a vida do seu povo. Da mesma forma, versículo 33, versículo 38, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, versículo 34, versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Versículo 39, eu, porém, vos digo. Versículo 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, acho que já ficou claro, né? Que Jesus ele tem consciência, né? Que ele tem uma autoridade divina, superior à de Moisés. Remeto também ao nosso estudo da cristologia bíblica no que concerne aquelas duas palavras dos estudos de Joaquim e Jeremias, que são as palavras Abá e Amém, que nos ajudam a compreender, como nós vimos no nosso curso de cristologia, essa consciência divina que Jesus tinha. Jesus sabia quem ele era, sabia a sua missão, sabia que ele era Deus. Por isso ele pode dar ao seu povo a perfeita compreensão da palavra divina, porque ele é Deus, ele não é só um homem. Outro ponto interessante é que Jesus ele é apresentado, né, como um rabi. Ele é apresentado, no grego a gente usa o termo didáscalos, né, mestre. Porém, nós vimos também no nosso curso de cristologia que Jesus é um rabi diferente, ele é um mestre diferente. E vamos elencando as diferenças entre o modo de ser rabi de Jesus e o modo de ser rabi dos demais rabis do seu tempo, que eram muitos, por sinal. Então Jesus é um rabi diferente. Normalmente os discípulos escolhiam os seus mestres. Jesus é um rabi diferente, ele escolhe os seus discípulos. Por isso Jesus, né, no Evangelho, em diversos momentos Jesus diz, né, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Ou seja, Jesus coloca em relevo essa diferença, a originalidade do seu ministério de rabi. Porque esse ministério de rabi, de mestre, também está ligado à palavra, né? Jesus vai formando os seus discípulos vai revelando aos seus discípulos, né, a novidade vamos dizer, a boa nova
do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, ele vai ajudando os seus discípulos a aprofundarem tanto a palavra do Antigo Testamento quanto essa boa nova que ele está anunciando, né? Diferente dos outros rabis que chamavam os seus, ou melhor, que eram escolhidos pelos seus discípulos e porque ofereciam cursos a partir de certos livros, liam e explicavam, liam e explicavam, liam e explicavam os textos escritos, né, do Antigo Testamento. Jesus fundamentalmente chama os seus discípulos para estarem com ele, para aprenderem com ele. Ou seja, no fundo, Jesus é o livro. Jesus não é só um mestre que ensina o entendimento acerca de um livro. Jesus é o mestre e o livro. Ele é o mestre e a revelação. Ele é aquele que revela, mestre, aquele que revela, aquele que ensina, mas ele é também a revelação, né? Porque revelação é autocomunicação de Deus. E ele é Deus que está querendo se entregar, se doar, se comunicar aos homens. Então ele é o mestre e ao mesmo tempo ele é o livro. Ele é o revelador, aquele que revela, e o próprio objeto da revelação, aquele que se entrega, que se comunica, aquele que entrega a sua vida, que oferece a sua vida pelos homens, né? Então isso é muito bonito, né? Então ele é chamado de rabi, mas não devemos esquecer que os evangelhos observam que ele ensinava de um modo diferente também. Outra diferença é que esse rabi era celibatário, né? Os rabis normalmente se casavam em torno de 20 anos de idade. Jesus ele tem em torno de 30 na sua vida pública, 30 a 33 ou 28 a 32, bom, ali naquela faixa de 3 anos de vida pública, segundo o Evangelho de São João. E então ele era celibatário. Isso certamente fazia com que muitos olhassem para ele com estranheza. João Batista no seu celibato e Jesus João Batista é sempre precursor de Jesus, né? Precursor quanto ao seu nascimento, precursor quanto ao seu martírio, precursor quanto à missão de anunciar a palavra, essa missão profética, mas também precursor quanto ao celibato também. E Jesus, ele vive esse celibato, e que não era 100% estranho em Israel, porque se a maioria do povo achava que o casamento, ter filhos, era ser obediente à palavra de Deus, especialmente a um versículo do livro do Gênesis que soava como um mandamento, né? Crescer e multiplicai, por exemplo, né? Que é essa palavra que Deus dirige, né, aos Adão e Eva, que ele acabou de criar. Então, uma palavra de bênção, crescer e multiplicai, mas que também era entendido como uma espécie de mandamento. A gente tem que se casar para multiplicar a espécie humana, né? Nós temos que nos casar para ter muitos filhos. E assim a gente vai ser obediente a Deus. Então o celibatário parecia meio que desobediente a Deus. Mas João Batista e Jesus vivem esse celibato, nessa expectativa, né? Que assim era entendido o celibato na época de Jesus dos essênios, por exemplo, da comunidade Qumran, como um celibato escatológico, né? Porque o Messias está voltando, está vindo a qualquer momento, eu não vou me casar porque eu estou esperando ele, né? Então eu estou esperando o reino de Deus, estou esperando essa boa nova da salvação, e por isso o celibato era entendido como estar preparado, estar esperando, vamos dizer, o reino messiânico, o tempo messiânico, com tudo aquilo que virá de bom, né? Então o celibato de Jesus também provocava, provavelmente, um certo olhar de desprezo para o próprio Jesus, mas Jesus, ele enfrenta todos os tabus necessários para cumprir a sua missão. Todos os tabus que eram necessários, Jesus enfrenta e quebra eles para mostrar a boa nova do reino de Deus, né? Que ele veio inaugurar, que é ele mesmo, né? Auto Basileia, lembremos-nos dessa expressão de Orígenes, que nós também abordamos no nosso curso de Cristologia.
Então ele é um rabi, e porém o povo percebe que ele é um rabi diferente. Ele é um rabi diferente, você pode ver lá em Mateus 7:29, por exemplo, mas também em Marcos 1:22, porque ele pregava, ele anunciava a palavra de um modo diferente dos demais rabis, como alguém que tem autoridade. Então ele pregava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Autorictas, autoridade. O termo autorictas, né, é um termo muito depreciado hoje, infelizmente. As pessoas hoje, vivemos hoje num mundo que parece que não tolera autoridades, né? Mas o termo autoridade, autorictas vem de audere, o verbo audere, na forma em que é usado o verbo para compor essa expressão autoridade. Se querem indicar com a expressão aquele que faz os outros crescerem. A autoridade é aquele que faz os demais crescerem. E Jesus, através da sua palavra, que entra nos corações que a acolhem, faz com que os outros cresçam. E as pessoas compreendem isso, experimentam isso. Essa palavra que Jesus prega não é uma palavra morta, é uma palavra viva, como os discípulos também lá no Evangelho de São João, surpreendidos pela interrogação de Jesus: e vocês não vão embora também, depois do discurso do pão descido do céu? Quando Jesus é abandonado pela maioria dos seus ouvintes, aí ele se volta para os seus discípulos e diz: e vocês não vão embora também? E Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro reconhece que a palavra de Jesus é diferente, né? Que Jesus tem uma palavra divina que traz a vida eterna aos nossos corações. Entra nos corações de um modo totalmente diferente. E o povo, de um modo geral, percebia isso. Quando Jesus pregava, o povo percebia que essa palavra entrava e tinha um efeito positivo, infundia fé, infundia esperança, infundia desejo de viver a palavra de Deus, curava os corações, reconciliava as pessoas, curava os doentes, expulsava os demônios. Então, uma palavra poderosa, uma palavra eficaz, uma palavra que fazia as pessoas crescerem religiosamente, crescerem na fé, né? Crescerem na experiência com o amor de Deus. Então, isso tudo é muito bonito, né? Jesus ensina com uma autoridade que lhe é própria, né? Essa autoridade diferente daquela dos escribas é a autoridade do Filho de Deus. Jesus não é um mestre como os demais, mas Jesus é o único mestre. Isso fica claro lá em Mateus 23, 8. Mateus 23, 8. Eu leio aqui: quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ou seja, só eu que sou o vosso mestre, e vocês são irmãos entre vocês. Não? Então Jesus apresenta como o único mestre, né? O único rabi do cristianismo. Em outro texto, em João, Jesus já usa uma outra imagem que no Antigo Testamento está muito associada à palavra de Deus. É a imagem da luz. A palavra de Deus é comparada à luz. Por exemplo, caríssimos, nós temos no Salmo 118, no versículo 105, eu vou ler: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para as minhas veredas, para os meus caminhos. Então essa ideia da luz, associada à palavra, a gente tem que pensar num triângulo: palavra, verdade e luz. A mentira, o erro,
é trevas, trevas. A verdade da palavra de Deus é luz. Então a palavra de Deus, ela é sempre verdadeira, ao contrário da palavra do homem. A palavra do homem pode ser verdadeira ou mentirosa. A palavra dos, vamos dizer, dos outros deuses pode ser verdadeira ou mentirosa. Mas a palavra do Deus de Israel, ela é sempre verdadeira. Ela sempre se realiza. E se ela é verdadeira, ela é sempre luz. Uma luz que vence as trevas. Uma luz que mostra o caminho que nós devemos trilhar. Por isso, justamente, o salmista, né, diz que a palavra é lâmpada para os meus pés, vai guiando os meus passos, vai iluminando, é luz para a minha vereda, para os meus caminhos, vai iluminando os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, e porque ela é verdade, ela é luz. E por isso ela pode servir para nos mostrar o que é mentira, o que é verdade, por onde ir, por onde não ir, que passo dar, que passo não dar, certo? Porque o pecado, a tentação, tudo isso é trevas, é mentira. Todo pecado é uma espécie de mentira. Quando eu peco, eu estou, de certa forma, falsificando, estou fugindo da minha identidade, estou falsificando a minha identidade, querendo ser o que eu não sou. Eu sou um filho de Deus. O filho de Deus tem uma dignidade. Eu não sou um animal. Eu não sou vamos dizer, uma prostituta, um prostituto. Eu não sou um mentiroso. A minha identidade de filho de Deus é um filho da verdade. É um filho de um amor ordenado, um filho que vive no amor divino ordenado. E o pecado, ele falsifica a minha identidade. O pecado me leva pelos caminhos que me distanciam da minha própria identidade de membro do povo de Deus, de cristão, de filho de Deus. Enquanto a palavra de Deus, ela me recorda sempre a verdade de quem é Deus, de quem eu sou, a verdade dos caminhos que levam à salvação, que é como luz que deve guiar os nossos passos. Por isso Jesus se apresenta como a luz do mundo, João 8,12, né? Dentro de um certo contexto de religiosidade judaica, de festa em Israel, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Então Jesus, ele vem revelar essa ideia da luz. Também aparece no prólogo de São João. Se você pegar o prólogo de São João, vamos pegar aqui o prólogo de São João, nós vamos ver que vai aparecer logo no início essa ideia, né, de uma luz. Não havia, versículo 4, não havia vida, e a vida era a luz dos homens, né? E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram se opor a ela, não conseguiram dominá-la. Então, logo no início se fala de luz, essa luz divina, essa luz da verdade, essa luz do amor, que vai desafiar as trevas para vencê-las. A luz da verdade que vai desafiar a mentira para vencê-la. A luz do amor que vai desafiar o ódio, o rancor para vencê-los, né? Assim, Jesus é luz, é salvação para todos nós. E nós sabemos que na nossa vida litúrgica nós temos uma celebração onde isso fica muito claro, que é a Vigília Pascal, onde a gente começa no Sábado Santo a celebração no escuro. As indicações litúrgicas falam para a gente ir para a porta da igreja, lugar conveniente, e acender o pequeno fogareiro, né? E ali começa a nossa liturgia. Nós vamos entrar na igreja toda escura. Só vai ter uma lâmpada no início, uma luz no início. Essa luz é Cristo. E essa luz vai avançando, e na medida que ela avança, essa luz se propaga e vai acendendo luzes nos corações dos fiéis. Aqueles que acolhem essa luz vão se tornando também o quê? Luz no mundo, né? Nós somos chamados a ser sal e luz no mundo em que vivemos, né?
Então nós vamos nos tornando luz no mundo na medida em que estamos em comunhão com Jesus, que é a luz do mundo. A imagem se enquadra bem na experiência pascal litúrgica das primeiras comunidades, que celebravam a ressurreição de Cristo como esplendor da luz na noite do mundo. Na noite do mundo, no mundo que estava nas trevas, no mundo que estava mergulhado nas trevas do mal, brilhou uma luz. Isso, o profeta Isaías usa essa imagem na Vigília Pascal, é um dos textos que a gente lê na grande Vigília Pascal, propostos como leitura no Antigo Testamento, Não, brilhou uma luz para aqueles que estavam esperando a salvação. A autoridade com que Jesus realiza a sua missão de revelação pressupõe a ciência divina, que é comunicada à alma de Jesus desde o início, como nós dissemos no nosso curso de Cristologia. A ideia da tríplice ciência de Cristo, a ciência adquirida, a ciência infusa e a ciência beatífica, a visão beatífica. Então Jesus, ele goza, desde o início da sua existência, dessa visão beatífica. Ele sabe quem ele é, ele sabe por que ele se encarnou, ele sabe qual é a sua missão desde o início, então ele sabe com que autoridade ele fala. Ele sabe que ele é Deus que se encarnou, e ele sabe que ele tem autoridade divina para falar. Então isso é muito importante, essa autoridade, essa consciência que Jesus tem da própria autoridade, está ligada, na Cristologia, à ciência beatífica, a visão beatífica que Jesus tem desde o início do seu ser. A gente poderia ler também Mateus 11, 27, para que nós ainda continuemos a aprofundar essa ideia. Então, Mateus 11, 27, nós lemos: tudo me foi entregue por meu Pai. Olha a consciência de Jesus. Tudo o Pai me entregou. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser, sublinha, revelar. Revelar. Então Jesus tem a consciência de que ele é o Filho, que ninguém pode revelar Deus, o Pai ou o Espírito Santo melhor do que ele, porque ele é o Filho. Então o Filho, gerado eternamente pelo Pai, é ele que assumiu a nossa natureza humana e pode nos revelar quem é Deus, o que Deus quer, o projeto de Deus, pode realizar a obra de Deus entre nós, Jesus disse a Nicodemos, amém, amém, só lembrando que esse amém, amém, sempre no Evangelho de São João, indica que Jesus está dizendo algo extremamente importante, alertando o leitor, por favor, preste atenção no que Jesus está dizendo, que é muito importante. Amém, amém, esse amém, amém é manifestação de uma autoridade, divina, como nós vimos também no Evangelho no curso de Cristologia, na parte bíblica. Porque normalmente o profeta diz amém depois da palavra de Deus, oráculo do Senhor, amém. Mas Jesus fala amém para suas próprias palavras, ele fala amém, amém, no caso aqui no Evangelho de São João, 2 vezes, para as suas próprias palavras, deixando entender que as suas palavras são divinas. Então, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então, em verdade vos digo que eu estou revelando o que eu vi, o que eu conheço, o que eu sei, e vocês não estão aceitando o meu testemunho. Esse testemunho do Filho de Deus, sobre o próprio Deus. Vocês acham que sabem mais sobre Deus do que o Filho. Vejam a que ponto chegou a arrogância, o orgulho de um certo grupo de judeus que achavam saber mais sobre Deus e sobre o projeto de Deus do que o próprio Filho, que veio se encarnar para nos revelar a boa nova.
para nos anunciar a boa nova. Então Jesus Cristo, ele não anuncia somente a verdade, mas ele é ele mesmo a verdade. Então o profeta é um instrumento para que a palavra de Deus, que é verdadeira, que é cheia de verdade, chegue aos homens. Mas o profeta é uma coisa, a palavra é outra. Em Jesus Cristo, a palavra se torna carne. O profeta, na sua humanidade, está unido hipostaticamente à palavra eterna, ao verbo eterno. Então, palavra e profeta em Jesus é uma coisa só. A gente distingue, pode olhar Jesus como profeta ou como palavra. Palavra normalmente aponta para o lado da divindade, para a natureza divina, e o profeta aponta para a natureza humana. Mas a natureza humana está unida à natureza divina na pessoa do verbo. O profeta está unido à palavra na pessoa do verbo. Então, ele não só anuncia a verdade da palavra, ele não só anuncia a palavra ou a verdade, ele é a palavra, ele é a verdade. E é o que Jesus diz lá em João 14,6. Em João 14,6, depois do lava-pés, justamente, Jesus vai dizer, vai responder a uma interrogação de um dos seus discípulos e vai responder a Tomé, que pergunta, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? O caminho. Tua palavra é luz para os meus pés. Né? Lâmpada para os meus pés é luz para as minhas veredas, para o meu caminho, para os meus caminhos. Então, como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou. Eu não só mostro o caminho, eu sou o caminho. Eu não só anuncio a verdade, eu sou a verdade. Eu não só anuncio a vida, eu sou a vida. Então, nessas palavras de Jesus fica clara a sua identidade divina. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, essa verdade que está associada a Deus, à sua palavra, ele é a verdade. Né? Então, ele é o verbo eterno, como diz o prólogo, versículo 14 do prólogo. Então, ele é o verbo eterno que se fez carne. Desde o início do prólogo se fala do verbo. No versículo 14 se tem, então, a boa nova de que o verbo se fez carne. Que maravilha! Jesus Cristo se apresenta e nós lemos isso em João 1,18, como o exegeta do Pai, como aquele que é o hermeneuta do Pai, né? Aquele que revela e ao mesmo tempo revela interpretando, colocando, vamos dizer, numa linguagem compreensível para nós, a pessoa do Pai. E ao mesmo tempo, não podemos esquecer o texto da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 2, um texto que é retomado pelo Concílio Vaticano II na Dei Verbum, quando justamente se apresenta a essência da revelação cristã. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos patriarcas de Israel, por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus ele criou todas as coisas por meio do Filho, Deus fez o universo por meio dele, e por meio dele Deus concedeu à humanidade, digamos, a última etapa da revelação. Depois de ter falado, né, através dos patriarcas, dos profetas, Deus falou através do seu próprio Filho, né, na plenitude dos tempos. Nós sabemos que a revelação, como eu dizia, muitas vezes ela é
profundamente associada à faculdade do conhecimento, né? Ao intelecto do homem. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, do ponto de vista bíblico, conhecer é mais do que simplesmente saber certas verdades, né? Saber, por exemplo, o elenco de certas verdades, ou quais são os 10 mandamentos, quais são os 7 sacramentos, quais são os 12 frutos do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, né? Tem gente que sabe, pode estudar isso e saber tudo isso e não ter uma vida autenticamente cristã, e não conhecer a Deus, não fazer aquela experiência de vida, né, com o Deus vivo, com o seu amor transformador, com a sua misericórdia santificante. Do ponto de vista bíblico, conhecer significa fazer uma experiência, né, profunda, uma experiência de comunhão de vida. Nessa ideia do conhecer está a humanidade é solicitada por inteira, a nossa humanidade, né? Então, Deus se dá a conhecer, Deus quer se autocomunicar ao homem pela revelação. Deus solicita o homem por inteiro, solicita o nosso intelecto, solicita a nossa vontade, solicita os nossos sentimentos, solicita uma adesão a Ele de corpo e de alma, né? Uma adesão total, integral, nossa memória, nossa imaginação. Todas as faculdades que nós possuímos, todos os nossos sentidos exteriores e interiores, né? O nosso ser por inteiro deve responder, deve acolher a experiência da revelação, deve responder a essa experiência pela fé, né? A fé, no fundo, como nós sabemos, à luz do nosso curso de introdução à teologia, é o homem que se devolve a Deus, é o homem que se confia a Deus, é o homem que se entrega a Deus, é o homem que, ao acolher a autocomunicação de Deus, Deus que se dá ao homem, o homem se dá a Deus, o homem se devolve a Deus, o homem se coloca nas mãos de Deus, o homem diz que se faça na minha vida a tua vontade. Tu és o meu Deus, conduz a minha vida. Essa é a atitude de um homem de fé, que envolve não só o intelecto dele, envolve todo o ser do homem, né? Neste sentido, a oração sacerdotal de Jesus parece identificar a vida eterna com o conhecimento, né? Ou seja, esse conhecimento nesse sentido bíblico, essa experiência, digamos que é uma experiência que Deus oferece a integralidade do nosso ser, na inteireza do nosso ser, porque Deus solicita todo o nosso ser por meio da revelação. Lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, a gente encontra essa associação entre conhecimento e vida eterna. E aí a gente pode ler lá em João 17:3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então, ter a vida eterna, e a vida, no Evangelho de São João, eterna, vamos dizer, esse adjetivo, né, significa a vida de Deus, certo? Então, a vida eterna, essa vida sobrenatural, a vida de Deus, tê-la, significa, vamos dizer, conhecer a Deus e conhecer aquele que Deus enviou, seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, as duas coisas são associadas. Conhecer a Deus é ter essa experiência de comunhão com Deus, participar da vida de Deus. É o que nós chamamos de graça, né? Conhecimento de Deus é uma graça, né? Conhecer a Deus é aquele que Ele enviou, seu Filho Jesus Cristo. E é assim que nós temos a vida eterna, a vida de Deus. Começamos a participar dessa vida de Deus aqui na terra por meio da graça. E caminhando de graça em graça, chegaremos à glória e participaremos da vida eterna de Deus para sempre, num nível, né, de perfeição que ainda não temos aqui na terra.
Podemos dizer que também, do ponto de vista de Deus, a revelação não é somente um processo, como nós já dissemos, de informação, mas é uma expressão do amor divino. Deus, ele, por amor, ele se dá a conhecer, por amor ele se autocomunica, por amor ele se revela. Então a revelação é um ato de amor de Deus. Em Jesus Cristo, Deus se auto-revela através de eventos e palavras, né? Através de gestos, de ações concretas e palavras intimamente relacionadas entre si. E a gente encontra isso lá na Dei Verbo número 2. Né? Então, intimamente relacionadas, porque a palavra, né, ela diz, por exemplo, que Deus quer nos salvar, e os gestos de Jesus, os milagres de Jesus, confirmam a autoridade de Jesus e o fato de que ele está anunciando uma palavra que salva o homem do mal. No caso da cura, salva o homem do mal físico. No caso do exorcismo, salva o homem do mal pessoal, que é o demônio. No caso do perdão dos pecados, a palavra salva o homem do mal moral, que é o pecado. Então, Jesus, ele anuncia a salvação, e esses gestos que ele vai cumprindo, visitando, por exemplo, a casa de Zaqueu, levando a salvação à casa de Zaqueu, se deixando acompanhar por mulheres, e por algumas mulheres que até tinham uma vida de pecado no passado, como Maria Madalena. Jesus está, né, completando o que ele está dizendo, ele está confirmando o que ele está anunciando, né? Então ele anuncia que Deus veio para os doentes, para aqueles que precisam de salvação, e ao acolher, por exemplo, naquele grupo que o acompanha, algumas mulheres, como recorda o Evangelho de Lucas, e entre elas Maria Madalena, ele está dizendo que realmente todos podem encontrar nele, né, a salvação e mudar de vida. Quando ele visita Zaqueu, ele está dizendo que a ninguém é negada a oportunidade da salvação. Então, aquele homem que é marginalizado pelos demais, na medida em que ele acolhe Jesus Cristo, ele se torna, né, verdadeiramente um filho de Abraão, um homem que crê, um homem que acolhe a boa nova. Ao contrário de outros que, vamos dizer, se vangloriam de ser filhos de Abraão, né, bons judeus, mas que não acolhem o que Jesus ensina, não acolhem a palavra que Jesus proclama, e assim ficam à margem da boa nova, né? Ficam de fora da esfera do reino de Deus. A revelação acompanha a obra da salvação e se exprime nela, se expressa nela, como descreve a Constituição Dei Verbum. E aqui a gente pode ler também o número 4 da Constituição Dei Verbum. Jesus Cristo, com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo com a sua morte e gloriosa ressurreição, enfim, com o envio do Espírito de verdade, completa totalmente e confirma, com o testemunho divino, a revelação, a saber que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte, e para nos ressuscitar para a vida eterna. Então Jesus veio trazer essa boa nova, a boa nova do perdão dos pecados, a boa nova de uma vida sobrenatural. A boa nova da cruz, que é fonte do perdão para os nossos pecados, e da cruz e ressurreição, que inaugura uma vida sobrenatural para nós, né? Uma vida divina, né? Deus se fez homem para que o homem pudesse percorrer o caminho da divinização. E Jesus vai revelando, né, essa boa nova antes da cruz e da ressurreição, palavras e gestos, né? Palavras e obras. Através da revelação, Jesus se torna causa exemplar, modelo para o nosso comportamento, como ensina, por exemplo, a primeira carta de Pedro. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Então Jesus, quando ele nos chama, né,
Ele diz, olha, se quem quiser ser meu discípulo, vou logo ao ponto X da questão, pegue a sua cruz, né, e me siga. Nós temos que seguir o Senhor. Ser discípulo é seguir o mestre. O mestre que ensina a boa nova, o mestre que mostra como viver a boa nova. Ele ensina a palavra e mostra o caminho. Ele é o caminho. E com os seus gestos nos ensina e se torna causa exemplar para a gente. Então esse mestre ele não só fala, mas ele é. Então cada gesto de Jesus é uma aula, é um ensinamento. Quando Jesus cala, ele está nos ensinando. Quando Jesus entra na casa de um pecador, ele está nos ensinando. Quando Jesus passa a noite rezando, ele está nos ensinando. Não só quando ele fala. Cada gesto de Jesus é um ensinamento para nós. Faz parte desse seu ser mestre, desse seu ser revelador, certo? Desse ser profeta, tá bom? Então, os gestos de Jesus são também parte do ensinamento de Jesus. Jesus ensina dizendo, falando, e Jesus ensina agindo, porque ele é a palavra encarnada, não tem separação entre palavra e vida e gestos em Jesus. Palavra e gestos e vida são uma coisa só em Jesus. Ele ensina, ele prega o que ele vive. Então, tanto os gestos da vida de Jesus quanto o que ele ensina são revelação de como nós devemos, né, entender a palavra. São revelação do que Deus quer nos dizer e de como nós devemos viver a palavra de Deus. Então Jesus nos diz a boa nova da salvação que o Pai lhe confiou para nos revelar e nos ensina como vivê-la, como percorrer o caminho da salvação, dessa boa nova, né? Então Jesus é causa exemplar, ele é um modelo. Ele não só é aquele que ensina, mas ele é modelo. Aqui me lembro muito das palavras de Paulo VI, nesse caso, da encíclica, da exortação apostólica Evangelii Nunciandi, né? Evangelii Nunciandi. Nesse documento, o Papa Paulo VI ele vai dizer que o mundo está, de certa forma, cansado apenas de mestres, né? De pessoas que só falam, mas que não testemunham, que não vivem. E ele vai dizer, o mundo tem sede hoje de testemunhas, de pessoas que façam, que vivam com coerência. E se o mundo acolhe mestres, é porque vê neles testemunhas. Então o ideal é que, né, os mestres sejam testemunhas, ou seja, digam e façam. Vocês lembram que Jesus várias vezes criticou os fariseus, chamando-os de hipócritas, e até dizendo, olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, certo? Ou seja, eles dizem uma coisa, tá certo, mas não agem corretamente, não fazem como dizem, né? Então tem uma ruptura entre o que eles dizem, palavra, e o que eles fazem, os gestos da vida deles, tá bom? Em Jesus não existe isso, evidentemente em Jesus temos a perfeição dessa coerência total, ontológica, entre palavra e vida, palavra e ações e gestos. Então ele é causa exemplar para nós, né? Ele é um exemplo para a nossa vida exterior e para a nossa vida interior. Ele nos ensina a rezar, nos ensina a amar o próximo, nos ensina a ter paciência, nos ensina a sofrer, nos ensina a acolher quem bate na nossa porta, nos ensina a amar o Pai. Então, realmente é muito bonito a gente pensar nisso, né? Já que falamos de causa exemplar, tem um risco histórico de se pegar esse fato que Jesus é causa exemplar, como estávamos dizendo, exemplo para as nossas vidas, se absolutizar isso e esquecer que Jesus não é só isso. Jesus não é só um exemplo para as nossas vidas. Jesus é muito mais do que um exemplo.
mas ele também é o exemplo perfeito para as nossas vidas. Tipo, falar aqui da cruz. Na cruz, Jesus não é apenas um exemplo de como nós devemos sofrer, com resiliência, com paciência, até o final. Jesus na cruz, ele é a causa principal da nossa salvação, enquanto Deus, e causa instrumental da nossa salvação, enquanto homem. Então Jesus é a fonte da nossa salvação na cruz. Ele não é só a causa exemplar, certo? Ele é causa principal e causa instrumental da nossa salvação também. Se você tem dúvidas sobre essa questão das causas, por favor, você tem que estudar mais Aristóteles. A questão das causas em Aristóteles. Por favor, faça uma revisão disso. Eu não posso ficar o tempo todo voltando e, vamos dizer assim, reexplicando a questão das causas em Aristóteles. Nós já tratamos bastante disso na cristologia, mas eu remeto à filosofia nesse caso. Você tem que estudar de novo a questão das causas em Aristóteles, tá bom? Então, pense uma coisa. Então, Jesus não é só causa exemplar. Na história, na história, vamos dizer, da teologia, existe uma heresia que nós não estudamos na cristologia, porque ela está mais no âmbito da teologia da graça. Então vocês vão estudar provavelmente na antropologia teológica isso, ou na teologia da graça, se na faculdade de vocês existe um curso específico sobre teologia da graça, que é o pelagianismo. E Pelágio, na verdade, é esse monge, vamos dizer, que estava ali no mosteiro do sul da França, né, que existe até hoje. Estou tentando me lembrar, fica em frente à praia de Cannes, na França, né? Bom, daqui a pouco eu vou me lembrar do nome desse mosteiro. Então, Pelágio, ele defendia que Jesus Cristo tinha deixado o ensinamento perfeito do caminho que nós temos que trilhar. Jesus Cristo tinha aberto esse caminho. Jesus Cristo era o nosso exemplo de vida, é o nosso exemplo para que nós nos salvemos. E que nós agora temos que colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou. A graça para Pelágio, ela não é aquela participação na vida de Deus que me capacita a viver uma vida como a de Jesus, uma vida de autêntico discípulo de Jesus. Mas para Pelágio, a graça é como se fosse um prêmio que nós que tentamos imitar Jesus, colocando em prática o que ele ensinou, vamos receber na medida em que nós avançamos. Então, na medida que nós vamos imitando Jesus na nossa vida, Deus vai nos dando graças para que a gente, vamos dizer, se santifique, para que a gente se torne cristãos melhores, tá bom? E nós sabemos que a doutrina católica não é essa. A doutrina católica diz que a gente só pode imitar Jesus pela força da graça de Deus. Então existe uma graça preveniente que nos dispõe para que a gente possa percorrer o caminho que Jesus nos deixou, imitar Jesus. Nós precisamos da graça para isso. Então Santo Agostinho vai combater Pelágio, ele que é o doutor da graça, vai combater Pelágio e depois vai combater os semi-pelagianos também, que propõem um pensamento mitigado, na mesma, vamos dizer, do mesmo estilo de Pelágio, mas um pouco menos radical do que Pelágio. Então a graça de Deus, segundo Pelágio, ela se comunicaria aos homens segundo os méritos dos homens. O homem imita Jesus, ganha méritos e recebe a graça. A graça seria o prêmio para os méritos dos homens. E essa não é a doutrina católica, né? Então esse é o risco da gente ver Jesus apenas como uma causa exemplar. Ele não é só causa exemplar, ele também é causa exemplar. Outro risco que a gente vê, que a gente encontra agora, trazendo para a teologia contemporânea, é na teologia da libertação. Eu vou ter que citar aqui um autor bem conhecido, né, que chama John Sobrino. É um dos principais autores daquilo que nós chamamos de cristologia latino-americana, cristologia libertadora, né? E a obra dele é Jesus Cristo Libertador.
certo? E a cristologia dele foi colocada em, vamos dizer, foi admoestada, né, pela Congregação para a Doutrina da Fé. E uma das razões é que justamente ele apresenta a cruz de Cristo, muitas vezes, nos seus escritos, apenas como causa exemplar. Cristo na cruz está ensinando o proletário a enfrentar as dificuldades da vida. Cristo na cruz está ensinando os pobres que estão nos hospitais a enfrentarem as dores do corpo, né? Cristo na cruz é uma imagem exemplar para a igreja da América Latina que está crucificada, mas que tem esperança de ser ressuscitada, libertada do sofrimento, libertada dessa cruz na qual ela se encontra. Então, eu não estou concordando com isso, eu estou só tentando descrever o pensamento dele aqui de um modo muito simples, certo? Não quero tirar também, não é que não haja nenhum mérito na sua cristologia, tem coisas interessantes na sua cristologia, mas tem muitos limites e um deles é esse. E ele apresenta então a cruz apenas como se fosse uma causa exemplar para as nossas vidas, aonde a cruz não parece ser o lugar da salvação, onde a cruz não parece ser fonte de salvação para todos os homens, certo? Outro detalhe, outro autor interessante, agora vamos do período antigo para a teologia contemporânea, agora a gente volta para a teologia medieval. O famoso Pedro Abelardo, né, que escreveu os seus livros sobre as sentenças, que foram base, né, para as aulas de Tomás e de São Boaventura, que comentaram essas obras. Ele via a paixão de Jesus Cristo principalmente como uma manifestação do divino amor. Então, para ele, assim, a grande ideia ligada à cruz é que a cruz manifesta de modo claro o quanto Deus nos ama. E atenção, isso é verdade. Tanto que existe uma música, né, espanhola, traduzida em português, que diz: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu. Né? Então, realmente, a cruz ela manifesta de um modo evidente, claríssimo, né? Com uma beleza, né, paradoxal, porque por detrás do horror de um homem crucificado existe a beleza de um amor divino que abraça o homem crucificado, né, na perspectiva da ressurreição. Então a cruz, ela diz esse amor de Deus, ela grita esse amor de Deus, ela proclama esse amor de Deus, sem dúvidas. Mas a cruz não é só isso. A cruz não é só um ícone do amor de Deus. Esse amor de Deus, ele brilha na cruz porque a cruz é fonte de perdão para os pecados horrendos do homem. A cruz é fonte de misericórdia. A cruz é fonte de vida. Né? Aqui eu não tenho como aprofundar, mas eu remeto a um artigo que eu escrevi na nossa revista da Faculdade Católica de Belém, a Católica com TH. No terceiro número da nossa revista, eu falo da cristologia pneumatológica no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Ou seja, eu mostro essa relação entre Cristo e o Espírito Santo nos Evangelhos, e ali eu falo da cruz. Então, existe toda uma exegese ligada ao fato de que Jesus expira na cruz, né? O seu último sopro é, na verdade, uma efusão do Espírito Santo sobre a igreja, que vai ser completada pela efusão do Espírito Santo da ressurreição. Então, você pode pensar em João 20, por exemplo, do versículo 19 seguintes, quando Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, certo? Então, Jesus sopra o Espírito crucificado, o último suspiro dele é o Espírito, pelo verbo grego a gente vê isso, eu remeto ao artigo para que você aprofunde isso, e sopra o Espírito Santo ressuscitado, é um sopro, ele sopra crucificado e sopra ressuscitado, é um sopro pascal, né, para mostrar justamente que a cruz e a ressurreição são fontes de vida,
para o homem, né? Fonte do Espírito para o homem, fonte de uma vida nova para o homem. A cruz não é só um exemplo para a gente imitar, para iluminar a nossa inteligência, a gente colocar em prática um certo segmento moral de Jesus. Mas a cruz, ela é fonte, manancial de salvação para todos nós. Então é importante que a gente recorde que é verdade, Cristo, ele é um exemplo para todos nós, no seu anúncio, nessa sua missão reveladora, ele diz e faz, e por isso ele é um exemplo pelas suas palavras e pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pelo seu agir. Mas a gente não deve absolutizar ou valorizar excessivamente esse exemplarismo da revelação, que muitas vezes se encontra no protestantismo liberal, na teologia, vamos dizer, protestante liberal, e que muitas vezes se encontra na própria teologia política e na teologia da libertação. Eu remeto para nossas aulas de cristologia, cristologia política, cristologia, né? Eu remeto para nosso curso de cristologia, quando a gente falou um pouco das tendências, né, de cristologia, a gente falou um pouco da cristologia de tipo política e falamos também da cristologia como a gente vê lá na teologia da libertação, né? Então é importante a gente deixar isso claro, né? Jesus é exemplo, sim, mas não devemos valorizar excessivamente esse exemplarismo de Jesus, que revela a boa nova, né? Mas que a gente nota essa tendência no protestantismo liberal, na teologia da libertação, na teologia política, apresentar um Jesus onde a divindade dele fica um pouco esvaziada e onde a humanidade dele é apresentada como algo mais próximo de todos os homens, como um exemplo a ser seguido por todos, por cristãos e por não cristãos, por católicos, por protestantes, por quem crê, por quem não crê, por outras religiões, um exemplo para todo mundo. Tá? Isso, eu até entendo um discurso dessa natureza, mas o discurso cristão que se limite a isso é um discurso que trai a verdade da revelação, trai a verdadeira identidade de Cristo, trai o verdadeiro significado da missão de Cristo. Ele é o Filho de Deus, do Deus vivo, ele é Deus que se fez homem, ele não é só um exemplo humano para nós, e ele é o nosso Salvador. Ele não é só um exemplo de atitudes éticas e morais. Tá bom? Então, contra esse tipo de abordagem redutiva que a gente encontra, por exemplo, no protestantismo liberal, na teologia da libertação, na teologia política, devemos recordar que a revelação não pode ser separada da doação de si. Porque revelar é autocomunicar-se, é dar-se. Então, quando Jesus revela, ele não está só passando por ele uma notícia boa para nós. Ele está se dando a nós, ele está entregando a vida dele por nós, ou para nós, através da revelação. Revelação é autocomunicação, Deus se dá. E Jesus, enquanto Deus, né, com o Pai e com o Espírito Santo, ao revelar, está se dando, ele está entregando a vida dele por nós, por nós e para nós, certo? Então, a revelação não pode ser separada da doação de si, que o nosso Salvador oferece ao Pai em favor dos homens, no seu sacrifício. E ainda mais, essa revelação da vida pública, especialmente essa vida de tipo profética, ela prepara o quê? A ação sacerdotal de Jesus na cruz. Jesus vai se oferecer, vai ser sacerdote e vítima na cruz. Então, tudo que Jesus pregou ao longo da sua vida pública, tudo que Jesus ensinou ao longo da sua vida pública, vai ser encarnado por Jesus de um modo sintético, né? Como uma grande síntese de amor, através da sua cruz e da sua ressurreição. Jesus vai
viver o Evangelho de um modo icônico, de um modo profundo, de um modo pleno ali na cruz. Ele vai se entregar ao Pai, ele vai ser a castidade encarnada, um amor totalmente transparente, sem fingimento, sem segundas intenções, a pobreza total, a obediência total, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? A misericórdia, a mansidão, a humildade. Então Jesus vai viver ali, vamos dizer, a cruz e a ressurreição encarnam tudo que Jesus foi dizendo ao longo do seu ministério público, né? Então, não dá para separar a revelação, esse período do ministério público, da obra da cruz e da ressurreição, da hora salvífica da cruz e da ressurreição de Jesus, da Páscoa de Jesus, certo? E a gente pode fazer uma analogia com a Santa Missa. Na Santa Missa tem liturgia da palavra e liturgia eucarística. A liturgia da palavra precede a liturgia eucarística. A liturgia da palavra prepara a liturgia eucarística. A liturgia da palavra a gente pode associar ao ministério público de Jesus. A revelação, aos gestos, às curas, né? Esses gestos, curas, milagres, exorcismos, que acompanham a palavra, porque palavra e vida em Jesus estão juntas. Na vida dos profetas já, palavras e gestos proféticos. Em Jesus, palavra e gestos estão unidos, né? Então Jesus, ele fala e age, Jesus age e fala, e numa perfeita coerência, sem nenhum tipo de ruptura entre vida e palavra, porque ele é a palavra encarnada, né? Então a gente vê que a liturgia da palavra, ela vai nos preparando como uma escada, vai nos levando para o alto do Calvário. E ali na oração eucarística nós temos, não sou eu quem diz, é o Catecismo da Igreja Católica, você pode procurar, que diz que a oração eucarística é o ápice da celebração eucarística, né? A oração eucarística inteira é o ápice da oração, da Eucaristia, né? Da celebração eucarística. Finalmente, também é necessário recordar o significado e o valor contidos presentes no anúncio da palavra. Não se trata apenas de um meio de transmissão de informações, mas da oferta de uma força salvífica que age no homem, que se abre à boa nova. E aqui você pode ver Isaías 55, 10 a 11, 1 Tessalonicenses 2, 13, Atos 6, 7 e 19, 20. E aí eu remeto também para o que nós falamos no nosso curso de Cristologia, né? Quando nós explicamos o que é o davar, né? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela não só diz algo, o que Deus quer que nós saibamos, mas a palavra de Deus traz o poder para que nós vivamos o que Ele está nos dizendo. Então a palavra de Deus traz o poder divino, como se a palavra de Deus tivesse duas camadas. Vamos dizer, o significado literal, o que Deus quer nos dizer, a mensagem, e dentro dela, como se fosse o núcleo, nós temos o quê? O poder de Deus, a força de Deus. E essa força de Deus me permite viver essa palavra. Quando eu acolho essa palavra no meu coração, eu acolho com ela a força, a graça para colocá-la em prática. Isso é muito importante. Então, a gente também tem uma analogia com a união hipostática. Jesus é homem e Deus, né? Jesus é homem e Deus. Então, essa humanidade de Jesus, ela pode ser comparada com o significado literal da palavra. Esse significado literal da palavra. Quando, por exemplo, Jesus diz, levanta e anda. Ele está mandando levantar e andar. Mas se eu sou normal, eu posso levantar e andar e estou colocando em prática o que Jesus disse. Mas quando ele diz isso para um paralítico, que não tem força para levantar e andar, se o paralítico acolher aquela palavra no seu coração com fé, ele vai ter força, ele vai receber a graça, o poder
que vai curá-lo, se ele tiver fé, para ele poder levantar e andar, para ele poder colocar em prática o que Jesus mandou, certo? Então, é muito bonito a gente ver isso, né? É muito bonito realmente a gente ver como a palavra de Deus, ela traz dentro dela esse poder. Então é muito importante a gente concluir essa parte da revelação com essa ideia aqui clara, né? Ou seja, que a palavra que Jesus nos revela, que é a palavra divina, a palavra de Deus, ela não traz só um conhecimento novo, mas ela vem recheada com poder, com a força de Deus, com a graça de Deus, para que a gente viva a boa nova. E essa força, né, está ligada à cruz. É Cristo que conquistou para nós, né, a força, o poder de Deus, para que nós possamos viver o reino de Deus, viver a boa nova, viver um caminho de santidade, percorrendo as veredas da terra na direção do céu. Que Deus abençoe cada um de nós. Que a Virgem Maria cuide de nós, nos ajude a acolher em nossos corações a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.